Seja bem-vindo ao Discípulos Cast, o podcast aqui da Igreja Batista no Riacho Fundo 2. Podcast onde você aprende coisas novas, escuta aí um conteúdo bacana, descontraído, conteúdo profundo, cristão, bíblico, né? Estamos aqui hoje em mais um episódio, esse é o nosso quarto episódio, né, cara? Inclusive, isso mesmo. Assim, pra quem não sabe, a gente grava vários episódios e vai soltando de 15 em 15 dias. E o nosso último já faz um tempinho, né? Então, o pessoal aqui tá tudo com saudades de gravar. Já tem quase um mês que a gente não grava aí. Realmente é muito bacana estar aqui e a galera tá com saudade, né? Então, hoje nós, para retomar aí esse nosso quarto episódio, trouxemos aqui um cara muito especial. Daqui a pouquinho eu passo aí quem é, falo da sua biografia. Mas antes, vamos apresentar quem tá aqui conosco na nossa bancada. Estamos aqui do meu lado direito, o grande amigo Felipe Landim. Ele é músico, ministro de louvor aqui da igreja, toca violão, toca contrabaixo, é o cara do marketing, da propaganda, da publicidade. Felipe Landim, fala, meu irmão, como é que tá? Fala, Luanzira. Pô, tô bem demais, cara, e você? Eu tô tranquilo, cara. Tô feliz demais. Eu também. Hoje vai ser bom, cara. Hoje vai ser bom. Nosso convidado aqui é um cara admirável, um ser humano do coração gigante. Eu tô ansioso, tava ansioso. Tem umas 2 semanas, né, que a gente tá nessa ansiedade de querer gravar. Então, que hoje seja um dia abençoado aí pra todos isso aí. nós. Não, vai ser, em nome de Jesus. Temos aqui também na nossa bancada, ele que é líder do Ministério de Homens da nossa igreja aqui, responsável pela edição dos vídeos aí, trabalha conosco no podcast também, um cara muito gente boa. Ele também fica aí nas multimídias da igreja, né? O cara sabe muito aí de computador. Bruno Costa, fala, Brunão, beleza? Salve família, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Discípulos Cast, o podcast da família brasileira. Isso aí. Igual o nosso conterrâneo Landim falou, tava muito ansioso para esse podcast, porque primeiro que faz muito tempo que nós não gravamos, nos reunimos, mas hoje o nosso convidado é excepcional. É isso aí, especialíssimo. Especialíssimo, não tem palavras que consigam descrever em sua plenitude. Um cara que tem história, que tem vivência, com certeza vai agregar muito na nossa e na vida de vocês que estão nos assistindo aí em casa. É isso aí, sensacional. Bom, então sem mais delongas, vamos partir para o nosso bate-papo aqui. Está aqui conosco hoje ele que é o ministro de louvor lá da IBEX, Igreja Batista Expansão, pastoreado pelo pastor Denilson. Ele é vocalista da banda Palavra e Som, uma banda assim que tem um som bacana, um groove muito legal. Ele é músico, violonista, guitarrista, produtor musical, o cara é fera. Ele é compositor, ele tem várias músicas, né? Inclusive já foi ministro de louvor aqui na nossa igreja, então ele, quem é o pessoal mais antigo aí, certamente vai lembrar de várias músicas. Aqui a gente vai fazer uma palhinha aqui de algumas músicas, vai lembrar. Cara, muita gente boa, sangue bom, tem uma história muito legal, muito talentoso. Está aqui conosco hoje Celso Neves. Fala, Celção, beleza, meu irmão? Como é que tá, cara? Galera, tudo jóia, tamo junto, é um prazer estar aqui, né, no podcast da família brasileira, junto com aqui a galera do Discípulos Cast, né, então, pô, show de bola, e vai ser um prazer não apenas poder contribuir, mas também aprender, né, com a sabedoria que tem sido repassado aqui. Isso aí, Celção, muito legal, cara. Tô muito feliz de você estar aqui conosco hoje, viu? Celção, para iniciar o nosso bate-papo, cara, conta um pouco aí da sua conversão. Assim, você se converteu já era grande ou já cresceu na igreja? Como que foi esse seu primeiro passo aí na fé cristã? Então, eu venho de uma família já evangélica, né? Então, tem dizer que as pessoas falam que é o berço, né? Já nasceu no berço. Tava ungido, cheio de Bíblia do lado. Mas, brincadeiras à parte, assim, minha família já era cristã, meu pai e minha mãe, todo mundo convertido, e eu cresci e aprendi, assim, né, a ir para a igreja, mas filho de crente não é crentinho. Isso né? É verdade, não cara. Nasce crente. Então, eu acredito que lá pelos meus 14, 15 anos eu tive a consciência de entender a mensagem do evangelho e entreguei a minha vida a Cristo, né? Assim, claro que não tive dificuldades, não posso dizer para vocês que foi uma coisa difícil, tá? Aquela coisa toda, porque os meus pais, eles me educaram muito bem nesse sentido de
de ter um coração voltado para Deus, mas eu menciono essa idade porque foi quando eu compreendi a mensagem. Não adianta você ser uma pessoa bem educada ou simplesmente ética ali. Ética, ou se comportar bem, sei lá. O importante é você entender e entregar sua vida a Cristo. Então, mais ou menos. Legal, Celso. E Celso, e você cresceu lá pelos lados de Águas Lindas ali, né, cara? Assim, eu nasci em uma cidade bem pequena, chama-se Mor Pará. Mor Pará. Mor Pará. Onde fica, Celso? Na Bahia? Fica na Bahia. Agora, interior do interior. Na verdade, como diz o nome, é um morro que tem, e a cidade fica no pé do morro, né? Uma cidadezinha de 8 mil habitantes, então é pouca gente mesmo, né? Mas assim, eu não cresci, não passei muito tempo ali. Aí minha mãe também passou um tempo em Minas, pro lado de Januária, né? Mas também não passou muito tempo ali. E aí logo a minha família veio tentar a vida aqui em Brasília, que lá é todo mundo, né? Sim. Pra Brasília e tal. Brasília era o point, né? O point, todo mundo que queria tentar uma nova realidade de vida. Trabalho, emprego, né? Vinha pra Brasília. E a minha família acabou vindo nesse bonde aí. E a gente passou boa parte também ali morando na Ceilândia. E depois pra Terra Abençoada de Águas Lindas. Onde eu passei ali minha adolescência e juventude, né? Legal, Celso. Você era da Pibal lá em Águas Lindas? Isso. Quando a gente mudou de Ceilândia para Águas Lindas, a gente foi morar na igreja, né? Então eu morava literalmente na igreja. Morava lá com o pastor Paulo, né? Não é isso? Aí depois com o pastor Paulo. É que a história com o pastor Paulo também já é uma... Assim, bem depois. Mais pra frente. É mais pra frente um pouco. Abordar isso aí. Quando a gente mudou, a gente tinha dificuldade de ir de Ceilândia para Águas Lindas para construir a nossa casa lá. O lote que a gente tinha adquirido. E aí a gente, próximo do lote onde a minha família tinha adquirido, tinha um evangelista que estava abrindo uma igreja batista, né? Um trabalho batista, uma congregação. E ele conheceu, a gente era da mesma denominação, e ele fez um convite para que a gente morasse na igreja. Legal. Porque a gente seríamos os zeladores da igreja e ao mesmo tempo seríamos abençoados também, porque íamos estar morando próximo do local que a gente ia estar construindo. Foi bem conveniente e a gente acabou indo, e aí a minha proximidade se tornou maior ainda com a igreja, né? Porque a gente morava tão perto que a salinha das crianças era realizada na sala. Na sala da sua casa. Se acordasse atrasado pro culto, os irmãos viam você escovando os dentes. Tinha que acordar cedo, isso. Acordar mais cedo. Legal, cara. Cara, e é legal ele falar isso, porque quando a igreja, a IBRF2, não era nesse templo, era na lojinha. Na 7. Na 7. Engraçado porque, olha, você vê como Deus é, né? A igreja começou a crescer de uma forma. O Sessão faz parte dessa época, Celção, Luan. A gente fazia barulho. Altos barulhos. Aí a sala dos jovens, que não conseguia ser na igreja, ficou sendo feita lá em casa. Lá na casa do Bruno, é verdade. Lá a gente começou a fazer na garagem. Aí depois o número aumentou mais e a gente começou a usar o terraço. Era mais ou menos todo domingo, ia mais ou menos o que? Umas 20 pessoas. Eram uns 25. No máximo 30 jovens. Era muita gente, cara. Era muita gente, cara. E eu falo pra vocês, igual o Celção citou aqui, que isso aproximou ele da igreja, da comunhão com Deus, tudo. Lá em casa foi da mesma forma. Quando você traz o convívio dos irmãos da igreja para mais perto, consequentemente você vai estar mais envolvido. Sim, se juntando ali com o pessoal. Se juntando, exatamente. Querendo ou não, né? Querendo ou não. Legal. E o Bruno falou isso aqui, tem um tópico, uma história interessante que eu acho. Sim. Que assim, eu morei na igreja há muitos anos, né? A gente morou lá na igreja e tinha tanta proximidade, só que lá não era só os domingos, não. Era toda hora. Era o dia todo. Era tanta proximidade que eu acabei em um dado momento enjoando. Ixi. Foi uma fase assim
E aí eu lembro que em um culto de jovens, né? Culto de jovens, a pessoa que estava conduzindo pediu para a gente escrever num papel. O que a gente tinha vontade, né? A gente queria que Deus fizesse com a vida da gente. Aí eu lembro que aquele dia eu escrevi assim: eu quero ter vontade de ir para a igreja. Caramba, você viu? Aí, isso em torno dessa idade, né? De 14, 15 anos eu escrevi. Aquela fase ali que o cara sente meio. Aí eu. Mais rebelde. Porque eu morava dentro da igreja, né? Então. Você vivia a igreja só, né? Então, pra mim ficou. Eu me acostumei, assim, né? Com toda hora, o entra e sai, aquela coisa toda. Então, eu perdi meio aquele desejo de estar ali, né, na igreja. E aí eu escrevi nesse papel nesse dia. E aí eu lembro que começaram a ler, não, fulano, eu quero ter vontade de ir pra igreja. Mas como assim, cara? Como assim? Você mora na igreja? E o fato é que oramos ali aquele dia sobre aquela... Imagino que os outros escreveram um monte de coisa. E assim, graças a Deus, Deus colocou um desejo, um amor pela igreja no meu coração, né? Que, assim, eu não sei dizer para vocês a partir de quando, exatamente, mas eu julgo que em torno dos meus 17 anos para frente, eu sou praticamente o primeiro que chega nos cultos e o último que sai. Então, assim, Deus realmente colocou um amor por estar na casa dele, assim, muito grande, né? Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas têm dificuldade, né? De manter uma regularidade em ir para a igreja. Principalmente agora, né? E agora com a pandemia, né? Foi uma desculpa, né, para as pessoas, né? Exatamente, foi uma desculpa e as pessoas, sei lá, aumentam mais ainda. Vem um pouquinho de razão para elas, né? Assim. Sim. Mas a gente, o fato que eu, às vezes, passo um ano todo, eu não falto nem um domingo na igreja. Eu tô falando isso não para dizer assim, não, eu sou melhor. Mas é pela vontade que eu tenho mesmo. É um desejo que eu tenho de ir. Tipo assim, eu considero realmente o domingo um dia separado para o Senhor, né? Para todos os dias são dias. Sim. Mas eu considero esse dia que é do Senhor, eu tenho que dedicar a Ele, né? Sim. E eu, geralmente, eu vou para a igreja hoje em dia, então 3 horas da tarde estou na igreja. Para ensaiar com o pessoal e já fica pro culto. Às vezes, contribuir na formação de novos músicos. Né? Às vezes a galera fala assim, cara, eu quero aprender a tocar violão. Então, vai para a igreja 3 horas. Legal. Até 3 horas eu consigo ter um tempo com uma pessoa, conversar com aquela pessoa, e depois já vem o ensaio, o pré-ensaio, o ensaio, o culto, depois tem que desmontar tudo e ir embora. E aí, de repente, hoje em dia a gente vê a galera não consegue, tipo assim, não que seja algo, eu tô colocando assim, mas não que seja algo assim, que você tem que estar obrigado a estar não é regra, né? Ou do domingo. Mas tem gente que, de 4 domingos que tem no mês, geralmente, ela vai em um domingo por mês. E aí, no outro domingo, ela tá na casa de um primo, comendo, ali participando de um churrasco, outra vez está com os amigos do trabalho, e aí a gente vê que não é uma questão assim de você não foi, que de repente você está passando tempo com a sua família, né? Ou até mesmo um tempo, vamos colocar assim, que você quer estar literalmente a sós com Deus e separar aquele tempo para Deus. Mas às vezes eu noto que boa parte das pessoas hoje não tem mais essa regularidade, nem participar. Esse desejo de estar na casa do Senhor, né? Junto com o corpo. Verdade, Celso. E interessante ele tocar nesse ponto aí também, que fica até como reflexão para os irmãos aqui da igreja e para quem estiver ouvindo. Irmãos, pastores, seja líderes de jovens, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, porque a gente, pelo menos a gente que fica mais ou menos no stage, faz parte do desenvolvimento do culto. Você que faz parte do Ministério de Louvor, Ministério de Mídias, professor das crianças, professor dos jovens na IBD, tudo. Com o passar dos anos, a pessoa ela cria meio que uma rotina. Ela cria essa rotina e esquece daquilo que o Celso falou, que o que tem que movimentar a pessoa a ir para a igreja não é somente uma função.
ela tem que ir com aquele desejo. Eu vou estar na igreja trabalhando, mas aquilo é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sim. O pessoal foca muito, não, eu tenho que ir para a igreja porque hoje eu vou mexer no computador, hoje eu vou ministrar o louvor. Então só tá ali só para cumprir uma escala. Isso, cara. Exatamente. E eu acho que vale essa reflexão, principalmente de quem está à frente das igrejas, de também ter esse feeling de tipo envolver e aquela coisa também de tipo o Celção aqui, eu acredito que ele faz isso até por conta do modo que ele falou, de observar as pessoas que estão à frente do culto e ver se elas estão lá somente para cumprir uma rotina ou se elas estão ali cumprindo uma rotina, mas com o desejo maior de glorificar a Deus. Sim. Eu acho que hoje, ainda mais agora, como que a tecnologia chegou na igreja, agora de forma mais explícita, questão de transmissão de cultos online, aquela coisa, conectividade. Então, tem muita gente trabalhando, só que 90% das pessoas que fazem isso estão ali meramente para cumprir uma escala e esquecem do objetivo de louvar a Deus. Sim, exatamente. Isso mesmo. Tem essa galera que tá aí para cumprir a escala, mas tem os outros membros, né? Por exemplo, eu trabalho com jovens lá na igreja e eu falo com eles que assim, a gente às vezes pensa, quando eu falo essa questão do culto, de você vir à igreja, né? Mas o culto também é uma forma de evangelismo. Sim. Eu sempre falo com eles para quando eles venham, eles não venham sozinhos para o culto, né? Porque aí a gente vai entrar numa outra questão. Assim, nós produzimos um conteúdo no culto, né? Tá aqui, você trabalha com música, mídia. Então a gente produz música, nós produzimos peça, tem a parte da oratória, né, da palestra em si, vamos colocar assim. Então isso não deixa de ser um conteúdo, né? Só que esse conteúdo, eu entendo que nós, enquanto igreja, nós temos que trazer outras pessoas para serem impactados por esse conteúdo que está sendo produzido na igreja. Ele precisa ser compartilhado também. Exatamente, não é só para esse grupo, né? Então outras pessoas precisam vir. Então nós fizemos recentemente um congresso e a ideia foi, se for só para produzir o evento, não vale a pena se não vierem outras pessoas, entendeu? Porque senão a gente vai se tornar bons produtores de evento, nós vamos saber fazer uma lista, vamos saber fazer tudo, mas só que o nosso trabalho vai ser um trabalho vão, porque nós vamos estar apenas engordando, colocar assim. Né? Então, nós enquanto igreja, às vezes a pessoa não vem para o culto, né? Ou prefere ficar, porque ela também fala assim, não, eu só vou consumir esse conteúdo que está sendo feito. Mas a intenção é que ela traga outra pessoa, para que quando o Bruno estiver aqui na ministração da palavra, ele possa pregar uma palavra evangelística. Ele possa falar do amor de Cristo, possa falar da graça de Cristo que alcança, que muda a vida das pessoas, e assim nós alcançarmos o pecador. É uma das formas, né? Porque a gente fala, a igreja sai das quatro paredes, mas ela também está dentro das quatro paredes. Então, mas estando dentro ou fora, o importante é, se eu vou para dentro das quatro paredes, eu levo alguém de fora para dentro para escutar. Se eu saio de fora, de dentro, eu alcanço quem está lá fora. O importante, da forma que for, as pessoas não podem deixar de ser alcançadas. A influência não pode ficar somente em quatro paredes, ela tem que agir dentro das quatro paredes, mas ela tem que abranger a externa. Exato. Bacana, Celção, muito legal. Ô, Celção, você é um cara músico, né, envolvido com música aí, cara. Conta pra gente aí como foi que a música entrou na sua vida aí, como foi que você percebeu aí esse dom que Deus te deu. Essa é uma história... Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né, no começo da minha existência. No começo da minha existência, nossa! Profundo isso. Profundo. Mas eu fui uma pessoa muito tímida, então eu me relacionava pouco com as pessoas no início, né? E a minha mãe um dia pegou e falou, cara, você tem que se interessar por alguma coisa aqui, né?
tem um violão aqui em casa, pega aí, usa, aprende, né, e tal. E eu realmente parei para pensar sobre aquilo ali, realmente eu não tava produzindo nada, né? Não tava produzindo nada. E tinha esse violão lá, e um dia eu coloquei na cabeça que eu ia aprender a tocar aquele violão, né? E nessa época você tinha quantos anos, cara? Aí eu já tinha uns 15 anos, 16 anos, sim. né? 15 para 16 anos. E aí eu comecei a pegar, né? E eu gostei. Né? Foi um amor, assim, muito intenso. Foi um amor muito intenso. Então, eu passava horas, né? Eu parei de jogar futebol, né? Jogava bola direto, a galera me chamava, parei e ficava ali no violão. Só malhando, hein, Celso? Só malhando os dedos. Tocava. E aí acabei. Eu não digo que eu sou um cara talentoso, assim. Você é esforçado, né? Talento nato, né? É o esforço, né? Com a fomeagem. Né? A fomeagem. Quero estar em todas as escalas. Quero tocar todas as músicas aí. Tocar direto, envolvido, né? Tinha muito interesse em aprender, né? Sempre tive muito interesse em aprender. E aí, com o passar dos anos, mas assim, não entrei na equipe de louvor nem nada, né? Sempre tocar. Eu era aquele que o pessoal fala, você vai entrar, hein? Espera um pouquinho que você vai, cara. Te deixava no azeite. Deixava lá e tal. Aí um dia eu falei, não, eu vou entrar. Aí quando eu resolvi entrar pro Ministério de Louvor para tocar violão, aí houve um problema na igreja e eu entrei e todo mundo saiu. É mesmo, Celso? Expulsou todo mundo. Celso, de uma hora Será pra que você outra, tocou tão mal assim? Músico da igreja. Eu fiquei solo. Caramba, fiquei solo. E aí eu tive que começar a cantar para ajudar, né? É aquela ideia que você não canta, mas não tem ninguém, você vai cantando para ajudar. E aí eu lembro que tinha uma moça nova convertida na igreja e ela também tinha entrado no mesmo barco, né? E aí ficou nós dois na época. E a gente fez esse louvor muito tempo, né? Sem experiência, sem nada e tal. Legal. E os irmãos oravam, Deus abençoe. Abençoe esses meninos. Derrama uma unção. Então, mas a gente ia fazer dava ali o nosso melhor, né? Sim. E como é que fala assim? A gente foi tateando até na hora que a gente conseguiu assim se estabelecer daquela maneira. E Deus foi colocando outras pessoas, né? Assim, foi colocando outra forma de eu contribuir além dessa. A minha intenção, quando eu consegui aprender um pouco mais, foi sempre de repassar aquilo que eu já sabia para o outro. Então, assim, às vezes eu nem sabia tocar bateria, mas sabia fazer o ritmo mais básico que tinha. Chegava outro que aprender a tocar bateria, eu vou te ensinar. Hein, Celso? Hein, Celso? Isso que você falou é tão verdade, porque, na verdade, eu sou uma prova disso, né? Porque quando cheguei na igreja aqui, cheguei lá pra 2008, 2009, por aí, né? E aí, o guitarrista era o Celso. Ele tinha uma guitarra vermelha, um pedalzinho V-Amp, azul, né? E aí eu cheguei na igreja, fiquei mais ou menos um mês só ali sentado, né, observando, né? Tocava violão, mas bem básico. E aí o Celso chegou e me falou, não, Luan, pega aqui a guitarra e o pedal, leva pra sua casa e treina. E assim foi, cara. Ele deixou comigo o violão, a guitarra, o pedal, me ensinava lá a dar uns bend, né, Celso? Fazer uns slidezinhos, cara, e realmente eu consegui evoluir muito, cara. Com a ajuda do Celso aí, cara. O trabalho é mais psicológico. Né? Você vai quer aprender, leva pra casa. Mas era essa ideia mesmo. Você pode pegar e tal. Pode pegar, pode levar. E até hoje, né? Eu falei do congresso que a gente fez lá na igreja agora. Teve um dos meninos que ele chegou pra mim, o Hudson, né? Que ele vai ver lá. Ele falou assim, Celso, dentro de 2 meses eu quero estar tocando. Mas, cara, depende de você. Eita, jogou a responsa. Depende de você. Sentiu a pressão, tá bom, vamos cair dentro. Aí eu lembro que eu corri atrás de comprar um violão pra ele e tal. A gente pesquisou bastante, consegui comprar. E aí, no que ele começou a pegar aula, tinha um outro jovem na igreja que eu já tinha começado a dar aula de violão pra ele, só que ele nunca tinha um violão.
E ele era bem inteligente, já tocava um pouco. E aí, quando esse começou, os dois começaram a compartilhar o violão. Daqui a pouco, eu viajei, né, de férias. Aí eu tô olhando, tô na minha viagem, tô vendo os dois lá, tocando e cantando. É mesmo, cara? Na igreja. Que bem, sensação. E agora eles já conseguiram irradiar mais ainda essa questão musical. Já agregaram mais um baterista. Que legal. Que tava lá, que sabia um pouquinho. E algumas adolescentes que estavam lá na igreja lá já colocaram no grupo. Então já formaram praticamente uma banda. Legal, hein, Celso? Muito bom. Formaram praticamente uma banda. Então, assim, note que eu geralmente não chego e dou um curso completo e tal. Geralmente eu dou uma palavra de incentivo. Entendi. Eu dou uma palavra de incentivo ou ensino os primeiros acordes, mas geralmente a galera, quando eu vejo, os caras já estão tocando mais que eu. Isso é bom. Quando eu vejo os caras estão... É bom que você chama eles pra banda, né? Aí você não precisa fazer mais nada. Tem um grupo grande, assim, de gente, né? Por exemplo, tem o Caio que toca comigo no Palavra e Som. Caio Miguel. O Caio Miguel. Baterista. Alô, gordinho. Aparece aqui depois. Um abraço, gordinho. Salve, gordinho. Aí eu lembro que a gente estava evangelizando, né? Aí encontrei ele na rua, fui distribuir um folheto pra ele. Aí ele era pequeno, cara, assim. Era o feijão, né? Que você chamava ele de feijão. Chamava de feijão lá. Ele era pequeno. Aí a primeira coisa, eu dei o folheto pra ele, a primeira coisa que ele me respondeu foi: eu toco bateria. Música atrai música, hein, Nelson? Então cola com a gente, bora. Baterista é metido desde cedo, né? Só que ele era pequeno, cara. O pé dele, ele tocava bateria, só que era caixa e chimbal. Só não alcançava o bumbo. Esquecia do bumbo, do ataque. Mas, assim, na época dele, inclusive o Felipe Miguel também, que foi ministro de louvor daqui também, foi uma pessoa que foi numa dessas encontradas aí. Aí eu falei pra ele, assim, Felipe, você vai ser contrabaixista. Eita. Um beijo, presuntinho. Aí ainda bem que ele não foi pro bar. Aí eu falei pra ele, você vai ser contrabaixista. Aí ele começou a tocar e ele era aquele baixista fora da careta. Né? Magro, hein, Celso? Mais magro que o baixo. Aí ele, mas com o passar dos dias, ele falou pra mim, não, eu gosto muito de música, mas o meu lance aqui é teclado. Ele já sabia. Teclado e tal, eu gosto de teclado. E aí ele conseguiu, ele apareceu tocando. Né? Assim, aí eu passei alguns conceitos, né? Algumas ideias de como formava os acordes. Ele entendeu, né? Entendeu e assim, estudou muito aquilo ali e conseguiu. Depois invocou que queria ser cantor e foi estudar e tá cantando pra caramba. Felipe é fera, Felipe é muito bom, muito talentoso. E vou te falar, cara, o Felipe é um cara detalhista, hein, velho? Tocar com ele tem que ser nos mínimos detalhes ali, viu? A gente sofreu, detalhista, mano. Quem já passou pela mão dele. Detalhista, cara. Mas a gente cresceu muito com ele. Foi, muito bom, cara. Não, mas as pessoas exigentes nos fazem crescer. Sim, evoluir, é verdade. Nos fazem crescer bastante. E o Felipe é uma dessas pessoas aí. Com certeza. E aí ele foi um desses aí que foi cantando e tocando, me passou, foi embora, estudou. Né? Eu também tenho uma outra pessoa que foi a Naila Cristina. Ela hoje está lá na Igreja Batista de Lucas do Rio Verde, né? Trabalha Minas? Mato Grosso. E ela tá lá, trabalha, canta muito, toca muito, né? Inclusive ela tem 3 filhos e se casou com um rapaz lá da igreja também. Pensa na família musical, acho que eles dão um bom dia e já dividem as vozes. Bom dia, já na ópera. Bom dia, não tá. Eu estava aqui de férias, né? Caramba, que legal. Aí levei o violão, a gente começava a cantar quando precisava que não tinha uma plateiazinha. Um coralzinho ali atrás. Já anda um ponto, fala, cara. Legal. Que legal, né? E assim, essas pessoas, elas foram frutos assim, de meninos que estavam na igreja, né? Eu não sou tão velho assim, né? Mas assim, de adolescentes que estavam na igreja sem fazer nada, falei, quer tocar? E tal. E essas pessoas pegaram um amor também por esse ministério do louvor e da música, né? E entraram.
E a minha história aqui na Igreja do Batista do Riacho Fundo 2 começa assim também. Porque quando... Como foi que vocês chegaram aqui, cara? Você contou um resumo, você morou na Ceilândia e depois foi para Águas Lindas. Como foi que vocês chegaram aqui? Porque assim, você morava lá na 12, né? E parou na 7 ali, um lugar meio escondido ali na 7, né? Lá no meiozinho ali. Como foi isso daí mesmo? Uma pergunta. Foi assim, quando meu pai era funcionário da Nova Cap, então num sorteio lá ganhou um lote na cooperativa aqui na 12. Aí ganhou esse lote e a família mudou para cá. A família se mudou, porém eu não me mudei. Foi quando eu comecei a conhecer o pastor Paulo. Tá, porque a minha família mudou para cá, só que eu continuei dando assistência à igreja lá em Águas Lindas. E o pastor Paulo passou a ser o pastor. Eu não tinha mais aonde ficar lá, porque minha família mudou para cá. E aí o pastor pegou com a chave da casa dele e falou: olha, você agora é meu filho também, tá aqui a chave. E até hoje ele chama de filho, né? Até hoje. E aí eu passei a literalmente morar com ele. Né? Fiz amizade com os filhos dele, a Hanna e o Pauliano. Né? A irmã Eleni também passou a ser como se fosse uma mãe para mim. E eu passava mais tempo com eles do que na minha própria casa. Né? Então, mas a minha família já estava aqui. Aí eu vim aqui em casa 15 dias. E aí voltava para Águas Lindas para ficar lá trabalhando na igreja. Quando eu venho para cá, foi em virtude do falecimento do meu pai. Meu pai faleceu, né? Estava trabalhando numa reforma na casa que ele havia ganhado. E aí ele caiu de cima da casa. Caiu de cima da casa e tal, foi muito complicado. Eu conheci o pastor Edvan, inclusive, nessa época, né? O pastor Edvan era então o pastor da igreja, ele chegou lá. Ele nem conhecia muito bem a gente, mas ele foi, deu apoio, né? Perguntou, a gente precisava conhecer ele nessa época. E aí eu vi a necessidade de ficar mais com a minha família. Afinal de contas, o meu pai havia falecido, meu irmão era bem mais novo, né? Então, assim... Você é o mais velho? Eu sou o segundo mais velho, né? Aí a irmã mais velha já havia casado. Aí eu vi a necessidade de estar. Dar uma assistência, né, Celso? Um apoio à família. Mas mesmo antes de vir, eu passei um tempinho lá e aí eu consegui um trabalho aqui em Taguatinga. Aí pronto, eu precisava mudar para cá. Até aí não tinha jeito de deslocar para Águas Lindas direto. E aí foi muito doloroso me despedir do pessoal da primeira igreja. Imagina, né, cara? Pastor Paulo deve ter ficado... Pastor Paulo. Coincidiu com a saída dele da igreja. Saiu, né, foi para outro ministério. E bem paralelamente, foi quando aconteceu tudo isso e eu acabei vindo, né, para cá. E quando eu vim, só tinha uma igreja batista, né? E eu sempre gostei muito da denominação batista, me identifico. E eu falei, não, vou procurar a igreja que tem a mesma fé, ordem, doutrina e tal. Com certeza é importante. Né? E aí eu vim no EBD, eu lembro, eu cheguei na EBD, participei, aí o pastor veio falar comigo e tal, ele já sabia que eu era de Águas Lindas, já conhecia a minha história. Aí acabou o culto, ele falou comigo, eu falei, não, pastor, ele perguntou como é que tava. E ele não pensou que eu fosse ficar aqui. Eu falei, não, pastor, eu vou ser daqui agora. eu saí da igreja, a partir de hoje eu sou dessa igreja. Legal. E o pastor falou para mim, então pode achar o seu lugar. Eu não vou falar para você fazer isso, falar aqui, você pode achar o seu lugar, você tem liberdade. E naquela época, quando eu vim para cá, aqui havia tido um ministro de louvor, que é o Fábio. Irmão que abençoou muito aqui. Sim, pastor Fábio hoje, né? Hoje ele é pastor lá no Rio hoje, né? Então, ele construiu, né? Trabalhou bastante, deu bastante aula de música. Dava aula de música, Inclusive o Diego teve aula com ele de bateria. Olha aí, ó. O Diego tá abençoando aqui, ó. E hoje o Diego é baterista. Então, e o Fábio havia acabado de sair daqui, então o pessoal que ficou meio sem o norte do líder. Né? Assim, que o Fábio estava liderando, você faz isso, aquilo. Então, assim, alguns haviam desistido e tinha o remanescente fiel aqui, né? Que ficou sustentando o louvor. Sim. E aí, onde eu encontrei a Nayara, que posteriormente eu me casei com ela. Sim.
Encontrei ela tocando baixo. Eu me lembro. Era contrabaixista. Era engraçado, cara. Ela tocava baixo? Eu não sabia, não. Você sabe que ela só cantava, cara. Que massa. E tinha o Douglas Galiza, que era o baterista. Galiza. O Douglas Galiza, e tinha um tecladista, que era o David. O David, é verdade. O David. Aí... Só que o David podia dar pouca assistência, o pai dele tinha outra igreja, era pastor em outra igreja, e ele era o que era, assim, tecnicamente era um dos melhores que tinha, né? E aí eu trazia o meu violão e sentava ali, tocava e ajudava, né? Trazia o meu violão e ajudava. Aí passou mais ou menos um mês, o pastor falou assim, vai ficar aqui? Vou ficar aqui. Aí ele falou, então é o seguinte, a partir de hoje você vai ser o ministro de louvor daqui da igreja. Pastor de Ivan que me deu esse título, né? Já jogou a responsa. Você vai ser um ministro de louvor daqui da igreja, né? Você pode contar comigo, eu vou te instruir. Então ele me ajudou bastante nessa questão de ampliar esse ministério, né? Esse ministério. E aí eu comecei a praticar a mesma coisa que eu sempre... toda vez que eu chego em uma igreja, é o que eu sempre faço. Que é de compartilhar aquilo que eu sei. Não é muito, mas o pouco que eu sei, eu compartilho. Então, assim, o meu irmão que estava em casa, ele começou a vir para a igreja. O Marquinho, né? Meu primo também começou a vir. O Paulão. Paulo Teodoro. Paulão, como começou a minha história com o Paulão? Paulão, ele ficava, tipo assim, na espreita, né? Aí, quando acabava o culto, ele sentava na bateria e... Aí o baterista que tinha na época, ele faltava e não dava pra contar com ele. Aí eu peguei e falei, quer tocar? Paulão, você quer ser o baterista aqui da igreja? Da igreja? Eu. Só. E aí ele pegou e veio nessa vibe juntamente com os outros meninos. Então o meu irmão passou a ser contrabaixista. Sim. Né? Passou a ser contrabaixista. Eu falei pra Nayara que ela não tinha talento pra tocar, mas... Aí ela passou a cantar, né? Ela tinha que cantar. Aí e aí a equipe de louvor, cada um foi na base do Você Pode, entendeu? E eles fizeram um papel muito legal, né? Posteriormente o Luan também veio. Cheguei nas guitarras. Tomou conta da guitarra. Tomou conta da guitarra, que até então eu era o guitarrista. E aí eu passei a cantar. Foi quando o Luan chegou. Ele pegou a guitarra. Sim. E eu falei, agora tem que... Tô brincando. Eu não conseguia cantar e tocar direito ao mesmo tempo. Aí quando ele veio, aí eu consegui me dedicar à voz, né? À voz. E aí a gente conseguiu formar um grupo com os outros irmãos, que tinha muita gente que cantava. Tinha a Milena, né? O Jorge também. Tinha uma galera, cara. Tinha a Kelly. E eram momentos de louvores, assim, muito expressivos. Era muito bom, dizer. cara. Foi naquela lojinha, quando a IBRF era lá, hoje também é uma bênção, né? Eu tô falando assim porque foi a época que eu vivi diretamente, né? Mas hoje eu acredito não, é uma bênção, às vezes eu acompanho as lives, eu vejo a excelência, como tudo é feito, é sempre muito bom, né? Essa igreja tem essa característica. Verdade. Sempre tem essa teve característica. Excelência. Sim. E a gente tava lá, aí o pastor morava lá na 12 também. Aí quando ele vinha, ele sempre chegava, cara, lá de casa do escutão. Inclusive o Bruno, né? O Bruno e o Brenner. O Raimundo, por causa de vocês. Não, cara. Vocês ficavam fazendo zoada. Muito legal essa história, porque isso é verdade. A gente, do terraço, lá de casa, a gente conseguia ver a igreja. Só que a gente via, então a gente nunca prestava atenção nos louvores e tal. Só que chegou uma época em que a gente foi reformar o térreo e o primeiro andar. A gente foi pintar, fazer uma reforma na casa, né? Aí a gente se mudou 2 meses pro terraço. Aí, com a mudança, a gente passou a viver lá em cima, né? Aí, cara, quando dava umas... Vocês começavam os ensaios, acho que era 4 meses, 5 horas da tarde, antes do... antes do culto. Sim. Aí, cara, tava lá assistindo futebol, lá fazendo não sei o quê. Quando eu via, começava um guitarrista lá tocando, bateria lá tocando.
Aí, só o chimbinho. Só o grugizinho, só fazendo grugizinho. Aí a gente parou pra prestar atenção. Aí quando dava 7 horas, ouvia aquele louvor. Cara, o que trouxe a minha família pra cá foi o louvor. Legal. Foi o louvor de vocês. E no dia, era a Celção que tava ministrando. Aí meu pai e minha mãe foram primeiro. Uhum. Eu e o Brenner, a gente ficou meio resistente ainda, né? Eu tava com 18, 19 anos. Aí não ligava. Não tava, não, isso não é pra mim não. Não quer saber, crente é chato, careta. Não quer saber disso não. Aí a gente foi mais resistente. Depois de 1 ano, aí eu e o Brenner nós viemos pra cá. E uma das coisas que motivou também foi isso. Foi o louvor. Em Celso, e também eu me recordo, cara, que nesse ano que eu fui pra igreja, em 2008, eu era da Assembleia, né? E a Assembleia ficava perto da Batista. Uhum. E aí terminava o culto... Na mesma rua, né? Na mesma rua. É. Aí terminava o culto na Assembleia, eu ia pra casa, aí eu passava em frente à Batista, aí tava lá o Celso, o pessoal tocando. Aí eu parava e falava, caramba, véio, os caras tocam demais, velho. Quero tocar aqui também, velho. É. Aí passava lá direto. Nossa, o pessoal toca, velho, que legal. Toca demais. Aí eu peguei, quer saber? Acho que eu vou mudar pra cá. E aí eu mudei pra lá, cara. Aí foi aí que eu comecei. Não, mas a minha entrada aqui na IBRF também, o Celso já tinha saído, acho que uns 6 meses antes. Mas a minha entrada aqui também foi pelo louvor. E muito pelo legado que o Celso deixou. Sim, cara. A primeira vez que eu vim aqui, o louvor foi que me chamou a atenção também. Cara, e o interessante, o Celso falou assim, tipo, o louvor, ele sempre fez parte dessa igreja. Sempre fez, verdade. Sempre fez. E o que eu acho impressionante é porque se você for parar pra ver, o que foi que te fez vir pra cá? Como foi que você descobriu o IBRF 2? Uhum. Eu tenho quase certeza que pelo menos uns 40%, né? Ouvi o louvor e gostei, achei um louvor meio bem entoado. Exatamente. Um louvor que transmite a mensagem, você vê a dedicação do pessoal e, cara, isso aqui é obra... É legado. É legado seu, cara, com certeza. Você que veio aqui, começou a dar liderança, começou a formar o grupo, pode ter certeza que tem um dedo seu aí, né? Cara, uns 5. tem uns 5 aqui, um dedilhadozinho ali, um negocinho. Eu acho que, enfim, é uma coisa. Inclusive, quando eu saí daqui da IBRF e fui para a Igreja Batista Expansão, eu lembro que eu tinha acabado de me casar, e aí naquela correria do casamento, né? Enfim, quem já se casou sabe, quem corre atrás de filmagem, festa. E a mulher quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo outro, e a gente estava mexendo com construção. E aí o Felipe ficou na liderança do Ministério de Louvor, e eu fui para essa correria de organizar para conseguir casar. Quando eu terminei, a gente casou e voltou, a gente tinha conversado com o pastor já para voltar às nossas atividades. O pastor Denilson tinha acabado de assumir a Igreja Batista Expansão. Aliás, ele já estava há 1 ano lá, num programa de revitalização de igreja. Eu me lembro, verdade. Né? Então, e aí ele comentou comigo se eu não queria dar uma assistência no sentido do que é palestra sobre louvor e adoração e tal. E aí eu fui, aí a gente viu a necessidade daquele lugar. Né? Então eu vi que aqui já haviam bastante pessoas envolvidas. Já estava bem encaminhado. Já estava bem encaminhado. E resolvi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, nesse sentido assim, de ir para uma igreja que estava precisando ser revitalizada. Né? Porque era um desafio para o pastor Denilson, porque ele não estava pegando uma igreja para construir, mas uma igreja que já tinha anos. Mais de 20, né, Celso? Mais de 20 anos, e ela chegou em um estado que tinha muito pouca pessoa, né? E a convenção ajudando, né, para poder manter e colocando ele ali para a gente conseguir. Para vocês terem ideia, lá não havia nenhum jovem, assim, uma pessoa de 15 anos, 12 anos, não tinha. Lembro que tinham 3 crianças. E mais ou menos frequente no culto, uns 5 idosos. O Luan chegou a acompanhar. Eu me lembro. O Luan chegou a ir lá, então eu resolvi ir pra lá, né? Juntamente com a Nayara. Né? A Nayara, a princípio, não queria ficar lá. Ela não quer estar na igreja, não fazer nada aqui. Nayara, ela cresceu aqui na igreja. Ela cresceu aqui, né? Se converteu na igreja, tinha um amor muito grande pela igreja. Tinha um amor muito grande, era muito querida. E aí a gente foi pra um lugar que não tinha nem pessoas
Assim, pra contar. E a gente trabalhou bastante ali, né? Fizemos muito pequeno grupo, multiplicador, né? Eu tenho um pequeno grupo que ele tem mais ou menos uns 6 anos, né? E desse pequeno grupo que surgiu bastante jovem, né? Que hoje está na igreja, e o pastor Denilson também tem um pequeno grupo, juntamente com a esposa dele. E desses pequenos grupos, hoje em dia, a gente já conseguiu construir uma juventude com mais ou menos 30 jovens. Que bênção, né? E de uma realidade onde não existia nenhum. Então, a gente... dessa vez eu fui para trabalhar não tanto com a música, mas também para ajudar na questão de evangelismo, né? O Juan participou com a gente algumas vezes de evangelismo na rua. A gente, na época, tinha uma estratégia, a gente não tinha gente para trabalhar. Então, por exemplo, a IBRF já contribuiu com a gente lá. Sim. Os meninos foram lá, fizeram flash mob na rua. Cara, eu lembro disso aí. A gente chegou lá de manhãzinha, fez um culto de manhã. Saiu até com o carro na rua, não foi? Foi. O carro do Bruno. Foi. Aí a gente parou na comercial lá, acho que foi do lado de uma farmácia. Foi, exatamente. Foi do lado de uma farmácia e abriu o porta-mala do carro, as portas, começou a tocar lá o hip hop lá e as meninas começaram a dançar. Verdade. Muito legal, cara. Eu lembro que o Brenner tava nesse dia aí, a gente parou tipo num salão de beleza ali, o pessoal arrumando cabelo. Ele abre a Bíblia ali e começou a pregar. O cara foi... Brenner meteu as caras lá e pronto. Brenner é profeta desde sempre, hein? Assim, salve, Brenner. Foi show de bola. E assim, também a Igreja Batista Ágape também teve com a gente bastante vezes. Restauração e Vida na época, né? Né? E a gente fazia esses cultos, né? Mais com a ajuda das outras igrejas do que com a nossa própria mão de obra, porque a gente não tinha. Né? E como eu disse no começo, a gente realizou um congresso agora e a gente está bastante feliz porque assim, para 90% dos serviços foram feitos pelos jovens que foram adquiridos. Que então, show de bola. Assim, eles fizeram um louvor todos os dias, fizeram as peças, eles escolheram a peça, escolheram a decoração, fizeram tudo. Então assim, foi muito bom ver né, eles os frutos do trabalho, né, cara? Os frutos do trabalho. Que bênção, Celso. Legal. Que foram alcançados. Ô, Celso, quando você era daqui, cara, a gente viveu um período muito bom, que eu vou chamar de período Del Rey. Você tinha um Del Rey, que a gente... ele tinha um Del Rey, cara, que ali um Del Rey cabia, ali entravam umas 10 pessoas tranquilas. Mas eu fiquei sabendo que esse Del Rey era o Fusca do palhaço. Rapaz, você falou do Del Rey, eu lembro do... palhaço de dentro. Eu lembro do palhozinho do Celso. Altas histórias. Tinha um palhozinho. Nossa. O palho conseguiu proezas maiores que o Del Rey ainda. Nós conseguimos acampar mais ou menos, foi umas 8 pessoas. Cara. 8 pessoas. Dentro do palho. Foi tudo no palho. Só que dentro do palho. Não tem porta-mala. Foi um fogão. Nossa. Era de 2 bocas, mas o botijão era de 13 quilos, né? Já era uma pessoa ali. Então, foi o botijão, um fogão, a bagagem. A bagagem de 8 pessoas. Nossa. Né? As cobertas de 8 pessoas. As barracas de 8 pessoas. Assim na janela. Foi no Brejildo dessas? Foi no Brejildo. O Luan foi depois. Encontrou a gente lá desfalecido. Não, porque assim, jovem acampando, pensa, não tinha uma pessoa. Mas não tem tempo ruim pra jovem. Tem não. Não tem. Tanto é que a gente comprou. Vamos fazer um churrasco. A gente lembra que a gente comprou uma peça de carne a vácuo, devia ter uns 6 quilos, assim, um grandona assim. Na época era barato, hein, Celso? Era barato. E aí a gente não levou faca, cara. Jogando dente. A gente levou um faquinho de pão. Aí você imagina um faquinho de cortar pão. A gente tinha que começar a cortar de manhã pra dar pro almoço. A gente não levou arroz e não levou óleo. Nossa. Aí o Felipe fez o arroz com manteiga. Foi um improviso, cara, assim. Por exemplo, o Felipe levou a barraca para os homens acamparem e esqueceu os ferros da barraca. Nossa. Era só pano no chão. Não, aí a gente, para fazer a barraca lá na hora, tinha uma árvorezinha assim, tipo, nova. Pegou os gravetos. Não, a gente pegou e fez tipo uma catapulta. Puxou ela assim, pulou, aí a gente amarrou ela.
Barrou no chão. Aí tinha levado uma lona e jogou assim, de um lado pro outro, pra nossa barraca. Caramba. Pra nossa barraca. Aí a gente passava, não comia direito. Não dormiu direito. Não dormia direito. O Felipe ficava cantando o tempo inteiro. O Felipe é... Claro, o Brejildo, pra quem não conhece, é uma área de camping evangélico, né? Então lá só não pode bebida alcoólica, não pode música. Então vai outras pessoas também, né? Só que o Felipe, 3 horas da manhã, o Felipe tava cantando. Aí o pessoal do camping, uns gritavam, canta mais, Felipe. Nossa. E outros, cala a boca. Cara, muitas aventuras. Foi muita aventura mesmo, assim. Foi, né, no último dia lá, eu lembro que lá passa um rio no fundo, o Felipe jogou o colchão de ar dentro do rio, pulou em cima, saiu descendo. Em Celção, e aí, cara, nesse período aí eu me lembro que a gente era muito unido, a gente era muito amigo mesmo, né? A gente frequentava a casa do outro direto e tudo. E aí eu sei que nesse tempo, cara, do nada você apareceu namorando com a Nayara. Deus abençoe. Como é que foi isso, cara? Porque assim, a gente tava junto o tempo inteiro, mas a gente não percebeu isso. Cara, eu só vim descobrir que eles estavam namorando quando eles anunciaram o noivado. Vixe. Que é isso? Namoro é a 7 chaves, cara? Não, a gente tava namorando já há 1 ano, né? Foi 1 ano namorando, 1 ano noivo. Não, 2 anos namorando e 1 ano noivo. Né? Porque, eu não sei. Porque assim, era um casal improvável, né? Casal improvável? Era um casal improvável, né? Então, assim, né? A Nayara era um pouco mais nova do que eu, né? A gente tinha diferença de 8 anos do outro. Então, na verdade, eu relutei bastante por causa da idade, né? Então, aquela coisa toda. Mas, sei lá, acabou acontecendo, né? Eu acho que quando você é amigo demais de uma pessoa, assim, passa muito tempo, você descobre muita coisa em comum, né? E eu acho que o fato de você ter bastante coisa, objetivos em comuns, que acaba também fazendo você aprender a gostar daquela pessoa, amar aquela pessoa e apostar numa vida. E assim, você também vê aquela pessoa com outros olhos, né? Não com aquele olho de amigo, mas com o olhar de um companheiro ou uma companheira. Exatamente. Que é o que a Nayara se tornou, né? Eu sei que ela era uma amiga tão próxima, sei lá, desde sempre eu só lembro da Nayara estar lá em casa, né? Eu lembro que, sei lá, quando ela passava um momento difícil, ela ia pra lá, né? Contava, compartilhava, né? Eu lembro que ela passou um momento complicado na família dela, que os pais dela se separaram, né? E ela ia lá pra casa, né? Não somente comigo, mas com a minha mãe também lá, e eu orava por ela e compartilhava muita coisa com a gente. E também estava ali para ajudar, né, para fazer companhia. E essa proximidade fez com que a gente se enxergasse de uma maneira diferente e apostasse nesse relacionamento. Né? Em situação, então beleza, você venceu a friend zone. A parte mais venceu a friend zone, beleza. E aí então partiu pro casamento, que era uma história interessante de Celso, que aí o Rodrigo Hilbert sente inveja, porque o Celso construiu a casa dele, cara. Que isso, cara? Construiu a casa dele, cara. Sério, construiu a casa dele. Tijolo por tijolo, velho. Eu acho que o Rodrigo tem que aprender com o Celso, viu? Por que choras, Rodrigo Hilbert? Foi assim, a minha mãe, né, na época, eu acho que eu tinha acabado de começar a namorar com a Nayara. Eu não sei se ela já viu lá na frente, né? Aí ela falou assim, a sua irmã casou e ela não tem onde morar. E eu quero te fazer uma proposta, né? Por que vocês não quebram aqui a nossa casa inteira, colocam uma laje e fazem lá em cima 2 apartamentos, um para você e um para sua irmã. E aí, se você quiser alugar depois, ou quando você quiser casar, você tem um lugar, não precisa pagar aluguel, né? A gente tá todo mundo aqui entre família e tal. E aí eu achei aquela ideia interessante, né? E aí eu tinha acabado de sair de um trabalho, né? Tinha pegado a grana da rescisão, tá? Aquela coisa assim. Não, vamos fazer. Aí tinha um tio meu que morava na Bahia, a gente combinou com ele pra ele vir e fazer a mão de obra, fazendo um preço mais em conta e tal. Fizemos empréstimo, compramos aquele monte de material, fomos lá na porta, sentamos uma marreta na casa toda.
Cara, aí minha mãe, a gente ficou morando na garagem, cara. Ficamos morando na garagem, assim, tem um forro de PVC, né? Aí a gente tirou, aí minha mãe pegou no portão, trançou assim o forro, né? Fez uma parede, a gente ficou morando na garagem. Na garagem e a casa toda quebrada pra trás. Aí o meu tio liga e fala, eu não vou poder ir. Eita. Não vou poder ir. Quebrou e a gente não tinha dinheiro pra pagar outra pessoa pra fazer. Aí a gente ia fazer, na época a gente queria fazer 3 pavimentos, que era o segundo, e a minha outra irmã ainda ia ficar com o terceiro pavimento. E aí o meu cunhado do terceiro pavimento falou, ó, tô fora, cara, você trabalha de fora. É mesmo, Celso? Eu vou alugar uma aqui. Esse trampo aí tá difícil, mano, sai fora. Aí ficou eu, meu cunhado e minha mãe pra poder fazer, e eu falei, rapaz, vou fazer. Aí por esse fato que eu pesei e falei, eu não dou conta mais de liderar o Ministério de Louvor e trabalhar na construção da casa. E aí foi quando que foi necessário esse tempo de deixar a liderança do Ministério de Louvor e aí trabalhar. E foi um tempo muito diferente para mim, porque eu sempre estava acostumado a estar na igreja, né? Igual, sempre foi um prazer muito grande para mim estar na igreja. Só que esse tempo eu fui privado disso, porque eu trabalhava tanto, mas tanto, que quando eu chegava aqui, que eu sentava naquela cadeira ali, eu dormia. Eu dormia, mas dormia pesado mesmo, assim, porque eu trabalhava de segunda a sexta, e aí, só que de segunda a sexta eu trabalhava até às 18 horas, e aí na construção até 2 horas da manhã. Levantava, ia trabalhar de novo. Então, assim, eu não dava conta. E final de semana eu levantava cedo e trabalhava até 6 horas, né? E praticamente terminava para vir pro culto e não dava conta. Não dava conta. Eu lembro que muitas vezes se chamava os jovens para... não todos os jovens, mas chamava alguns que você tinha mais proximidade. Eu lembro de uma cena de um monte de jovens batendo laje. Nossa, chegaram a contribuir foi um mutirão pesado, cara. Na primeira laje. Mutirão lá da laje. Na primeira laje. E assim, quando foi para bater a laje, até uma história interessante, né? Como eu tinha muitos amigos aqui na igreja, no dia de bater, que a gente fez, no dia de encher a laje, que era a parte do meu apartamento, apareceu gente lá, um monte, levando balde e tal, rapidão. Rapidão. Encheu. Aí no dia do meu cunhado, que ele não tinha o mesmo ciclo de amizade e tal. Cara, só foi nós, velho. Você só podia ter chamado teus amigos. Podia ter chamado. Não, porque eu pensei, ele vai providenciar as pessoas. Os amigos dele vão ajudar. Ele vai providenciar as pessoas, né? E aí a gente penou pra encher a laje do lado dele, né? Só foi, lembro que o pedreiro, que ele tava, eu, o Caio e ele. Coitado. A gente sofreu pra poder encher a laje. Mas foi, como é que fala? Não tinha escolha, porque a gente tinha quebrado a casa da minha mãe. Tinha que terminar, né, cara? E a gente não tinha dinheiro pra pagar outra pessoa. E ao longo da vida, assim, eu sempre trabalhei com meu pai, mexendo com essas construções, né? Meu pai eu sempre vi ele fazendo as casas, né? Assim, se ele fez, eu consigo. Então ficou no prumo. Não ficou exatamente. não ficou perfeito, porque perfeito só no céu, mas tá de boa. Mas tá quase ali. Não, Celso, não, mas ficou bacana, Celso. Ficou bom, Celso. A cerâmica. Ué, aquela cerâmica tá com a barriga ali, aqui foi não, cerâmica aqui, os quadros, esquece. Glória a Deus, deu pra entrar. Não, Deus é bom, porque, tipo assim, e quem já mexeu com construção sabe que tudo é caro. Aí chegou na parte, já tava tudo construído, chegou na parte da elétrica. Ixi. Rapaz, eletricista, rapaz, bota pesado. Bota, bom. E aí eu lembro que eu falei, cara, vou aprender isso no YouTube, velho. Se o eletricista pode, também. Se ele consegue, eu também consigo. Mas Deus abençoou que deu certo. Que bom. Eu sei que você ia contar que você esqueceu de passar a mangueira. Algumas vezes queimou alguns alicates. Fez um dente. Tomou um choque ali, eventualmente, hein, Celso? Algumas vezes, mas faz bem pro coração. Só pra ver o coração bate mais forte. Dá uma acelerada, né? Tá certo. Mas foi. E o interessante é que a construção durou aproximadamente 2 anos.
Caramba. Até chegar no ponto que ficou pronto, né? E foi o período. No dia do meu casamento, eu tava colocando a última peça, que foi, acho que um vaso sanitário que o Luan deu de presente. Verdade, eu tinha vaso sanitário, cara. Salvou, hein? Salvou. Tava colocando a última peça, o último arremate da casa, tava tudo no lugar já. 2 anos depois, demorou pra fazer essa casa. E foi no dia do meu casamento. Né? E Deus abençoou grandemente. Sim, cara. Deus abençoou grandemente, abriu porta, né? Quem já casou sabe como é que é. Perrengue, né? Você vai na casa de alguém e vê um sofá, não sabe o preço que custa. Cara, televisão. Depois fazer, né, todas as responsabilidades ali. Deus realmente nos abençoou. Supriu, muito. Né? Muito. Eu lembro que a gente não tinha guarda-roupa e não tinha dinheiro pra comprar. Aí, de repente, alguém... Não sei como aconteceu. Você chegou o guarda-roupa lá. Se alguém foi lá em casa, viu que não tinha, me comprou e mandou entregar lá. Né? Assim, provisão de Deus. Provisão de Deus para nós. Né? E também usou bastante meu sogro na época, nos abençoou. Televisão e tudo. E nós conseguimos vencer essa etapa da nossa vida. Foi uma benção, me lembro. Realmente, a gente pôde ver ali que Deus agiu mesmo em favor de vocês, né? Providenciou tudo. Celso, e conta pra gente como é que foi viver, cara, com a Nayara esses tempos todos aí, porque assim, eu me lembro que a Nayara sempre foi uma pessoa muito dedicada, né? Ela sempre buscou estudar, né? E tá sempre na igreja. Ela falou, não, eu quero passar na UNB. E ela estudava pro vestibular, mas sempre tava na igreja, é impressionante. E graças a Deus, Deus honrou e ela passou no vestibular. Aí depois ela falou, não, agora eu quero eu quero terminar a faculdade. E ela estudava para isso, mas também sempre estava na igreja. Depois ela terminou a faculdade, não, agora eu quero passar no concurso. E ela estudou e sempre firme na igreja, cara. E a gente pôde notar que a Nayara sempre foi firme onde ela esteve, né? Conta pra gente esse aspecto assim da Nayara de luta, de garra, de buscar as coisas e sempre permanecer fiel a Deus. Nunca deixando as coisas de Deus de lado, as coisas da igreja de lado. Então, a Nayara realmente foi uma pessoa incrível, né? Só antes de prosseguir na história, né? Para quem não sabe, a Nayara acabou falecendo, né? No ano de 2020, agora, dia 14 de agosto de 2020. Foi mais para frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão, né? Mas a Nayara foi sempre uma pessoa incrível nesse aspecto, porque ela sempre foi, tudo que ela fazia era com ar de muita perfeição. Ela não sabia, por exemplo, estudar um pouco, ela se entregava para aquilo, né? Não fazia meia boca, né? Não fazia. E ela era exatamente igual o Luan estava falando, ela queria passar no vestibular da UNB, ela estudava até na hora que ela passava. E a gente casou, ela contribuiu muito com a minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito pela necessidade do que tem. Por exemplo, eu chego aqui, não tem alguma coisa, vamos supor, não tem um ministério de louvor, eu vou procurar suprir, eu não vou procurar formar, talvez, fazer com que você seja o guitarrista mais top, vou procurar fazer com que você toque, né, com que você toque. Só que ela já viu um pouco mais longe, ela, além disso, ela queria ir até quando você fosse o melhor guitarrista. Né? Então, ela pensava a longo prazo, né? Ela pensava a longo prazo. Então, assim, eu sempre gostei de mexer com banda, sempre desde tocamos aí, mas o Luan, os meninos em vários lugares. E eu lembro que a primeira, tem uma lembrança que eu sorri bastante. Primeiro eu fiquei chateado, mas depois eu sorri. Eu lembro que a gente casou na primeira semana, né? Eu peguei o violão lá em casa lá e tô cantando lá. Ela abriu a porta, olhou pra minha cara e começou a sorrir. Eu disse, cara, você quer cantar desse jeito, velho? Cara, isso tá uma merda. Eu falo assim, você quer fazer isso? Procura uma aula de canto. Já tava casado, né? Não podia reclamar mais. Procura uma aula de canto. Vai... como é que fala? Faz com que esse ministério seja grande, entendeu? Se você não fizer isso direito, você não vai ter relevância naquilo que você está se dispondo a fazer. Não vai passar de uma boa intenção, que vai ser legal ali, mas não vai ser interessante para a pessoa colocar um CD e escutar você cantando. E ela me incentivou
não a parar, entendeu? Não falou para mim parar, ela falou Sim. para mim buscar um aperfeiçoamento dentro daquilo que era o desejo do meu coração. Foi aquela crítica construtiva, né? Exatamente. Que você pode melhorar, né? Aquela crítica que te faz ver, né? E onde também eu cresci, eu considero que eu cresci, porque geralmente a gente faz, quando alguém traz uma palavra desse sentido para alguém, você pode ver que todo músico de igreja tem isso, cara, falaram para eu parar. E eu parei para pensar sobre o que ela falou, cara, no que realmente é bom e no que realmente é ruim. A gente tem que, às vezes a gente está produzindo algo que não é bom sonoramente. É bom de boa intenção, né? Sim. Mas sonoramente não é bom. E aí eu parei para fazer essa autocrítica em mim e considerar que realmente eu precisava melhorar sobre aqueles aspectos que ela estava falando. E foi bênção na minha vida. Eu realmente fui procurar aula de canto, fui procurar capacitação para fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer, né? Para dar condições ao ministério que eu queria desempenhar, né? Em vários sentidos, né? Por exemplo, eu ia ministrar num acampamento, terminava, não aguentava cantar os 3 dias porque estava rouco, estava cantando errado, porque estava, né? Então eu vi que o que ela estava falando tinha muito sentido, né? E o Luan, sabe, era uma pessoa muito inteligente para a questão da música. Sim. Do bom gosto musical, né? Assim, eu tinha que reconhecer aquilo, né? Gostava do groove, né, Celso? Gostava do groove, gostava, mas tinha esse feeling, né? Que eu não tinha. Que eu não tinha. E eu acho que pra gente crescer, a gente tem que aprender a escutar isso, né? A gente tem que aprender a escutar isso. Eu já tinha escutado isso algumas vezes e eu já tinha ficado chateado. Muitas vezes, né? Eu lembro que uma vez eu estava ministrando louvor e tal, no trabalho. E uma amiga minha chegou e falou assim, cara, isso não é pra você. E isso não é pra você. Eu falei, cara, mas você não sabe a minha história e tal. Eu falei assim, cara. E quando eu realmente entendi, velho, eu falei assim, cara, essas pessoas todas elas têm razão naquilo que elas querem falar do que está sendo produzido. A gente não pode confundir as coisas. De repente, se você... não que você não possa cantar, mas se você quer ter um ministério que tenha uma relevância, isso tem que ser feito com uma excelência. Isso tem que ser feito com excelência. Seja, se você quer pregar, você tem que aprender sobre Deus vai te usar. Você tem o dom, mas você tem que procurar capacitação também. Né? Você tem que ler mais para não falar bobagem. Exatamente. Você vai ler, você vai procurar entender como funciona para poder o seu ministério realmente alcançar uma relevância dentro daquilo que você vai fazer. Porque senão só vai ser uma pessoa, né, cantando uma orquestra, cara, que cara ruim, né? Não que Deus não use. Deus pode usar qualquer pessoa cantando de qualquer jeito. Assim, quando eu falo qualquer jeito, eu tô me referindo à técnica, não questão de vida, né? Mas ela contribuiu para mim. A disciplina que ela tinha aplicada aos estudos e até mesmo com relação à música que ela também cantava, por exemplo, ela ia participar do ensaio do Ministério de Louvor, ela copiava todos os trechos das músicas, ela copiava, ela sabia exatamente o que ela ia fazer, né? E então eu, por essa necessidade de ensinar quem tinha pouca experiência, né? Então, assim, sempre fui assim, cara, tenho que botar você para fazer. Você focava no básico, né? No básico, entendeu? Só que ela já pegava, não, essa música começa aqui, a parte A, volta para a parte A, tem isso aqui e tal. Ela fazia todo esse estudo já, e aí eu aprendi isso, né? Através da vida dela. Ela contribuiu. E ela, igual o Luan falou sobre a questão de ela não deixar, né, e a questão da igreja em virtude dos objetivos, né? Então, assim, foram ao longo dos anos eu acompanhei várias vezes, né, os dilemas que ela ficava quando tinha que passar dias estudando para uma prova importante, também vendo a necessidade da igreja, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ir, não por negligência, mas porque
tem um objetivo, um foco, mas não significa que Deus foi esquecido ali, né? E ela, em momento nenhum da vida dela, eu vi ela querendo deixar ou não querendo ir. Pelo contrário, às vezes ela até fazia as duas partes, né? A maioria das vezes ela estava estudando e buscando. Tanto é que Deus é tão maravilhoso que quando ela passou num concurso, ela passou em uma prova que ela não estudou. Ela não estudou para errar uma questão numa prova de concurso, passar no primeiro lugar do concurso. Né? Então Deus honrou ela de uma forma muito, né, eu vou usar essa palavra, natural, né? Ela não esperava passar naquele concurso. Ela tinha se preparado para passar em outro concurso e fez esse para treinar para o outro. E passou, né? Então, assim, mais fruto de disciplina e também de confiança em Deus, né? Porque o Luan estuda para concurso, não sei se é mais ou menos. Eu trabalhei muitos anos em cursinho, né? A ansiedade de passar, né? A necessidade também de passar vai gerando no coração da pessoa, né? Um sentimento complicado, né? De administrar ali, às vezes. E ela soube lidar muito bem com isso e alcançou, né? Igual o Luan falou, a passagem passou para a UNB, a faculdade que ela queria, para o curso que ela queria, e depois passou para a área dela, que ela fazia o concurso para a área dela, né? E foi chamada, assumiu e viveu aquilo ali. Então, inclusive, Celso, antes dela falecer, ela tinha conseguido entrar pro mestrado da UNB, né? Exatamente. Que também ela sempre quis, né? Terminar a graduação, fez uma pós e depois o mestrado. Para conseguir passar no mestrado. Ia iniciar no mestrado. Ela conseguiu passar, né? E houve a persistência, ela tinha dificuldade com inglês, né? E precisava de uma língua, e ela toda vez passava em todas as matérias e sempre ficava no inglês, né? Aliás, uma vez, né? Ela tentou uma vez e aí na segunda vez ela já conseguiu, mas por causa do inglês. Mas ela passou um ano estudando inglês. Ela é muito disciplinada, dedicada, muito focada, cara. Muito dedicada. É impressionante. Né? Aí eu, assim, com relação a Nayara, eu trouxe o exemplo que eu vivi com ela me abençoou demais. Ela me abençoou demais porque eu pude ver que as coisas são possíveis para quem acredita e trabalha no sentido, né? Por exemplo, nós somos de Igreja Batista, né? Nós geralmente nós não temos o discurso da bênção da teologia da prosperidade nas nossas bocas, assim, vamos colocar. As falas, né? Nós não acreditamos que isso vai vir de mão beijada, simplesmente porque eu tô, sei lá, gritando ali, impondo, sei lá, buscando para ter, né? Buscando para ter. Mas que Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Se você se dispõe a estudar, Deus vai te abençoar, você vai alcançar, porque você está se colocando numa posição para alcançar aquilo ali. É a colheita, né? É a colheita. Você colhe o fruto do seu esforço, né? Então, se você quer ser uma pessoa que tenha dinheiro, você trabalhe. Você trabalhe e Deus vai lhe abençoar. Então, são coisas naturais e às vezes eu já vi gente que acha que isso não é possível. Trabalhar e colher o fruto do esforço. E a Nayara é uma prova viva para mim, porque eu vi ela falando que ela iria passar. Ela não ia parar de estudar enquanto ela não passasse. E ela estudou ali 2 anos e alcançou o objetivo que ela tinha. Era possível. Na verdade, ela alcançou tudo que ela se dispôs a fazer. Verdade, Celso. Verdade, eu acho que hoje em dia a gente fica naquela questão do imediatismo. Tipo, eu estudo 1 mês, 2 meses e o concurso, seja prova, qualquer coisa, o meu objetivo está ali na frente. A gente estuda 1 mês, 2 meses e já quer que nesse a gente consiga passar. Hoje, o que eu vejo na Nayara, ela pensava muito a longo prazo. Ela se programava e ia progredindo. Era uma escadinha, aos poucos. Pouquinho, exatamente. Celso, alguma música aí que você queira tocar para dar uma... A gente pode lembrar dele.
aqui na igreja, né? A gente pode tocar uma música de composição minha, que a gente cantou muito aqui, né? Que é uma música que ela fala: viva na presença de Deus. Então, viva na presença de Deus. Vamos lá dar uma palhinha aí, né, Celso? Então, vamos lá. Vai lá. Celção, a banda de um homem só. Toca, dois, canta. Luanzeira. Não, mas hoje o Luanzeira tá aqui pra ajudar. Vamos aí, esse é o maestro. Também pra tentar acompanhar o Celso. Eu não vou cantar não, tá, gente? Porque aí senão eu vou até desligar o meu microfone. Eu vou estragar a música. Aqui os caras são tudo férias, rapaz. Aqui tá. Viva na presença de Deus e não deixe vacilar o teu pé. Faça a vontade de Deus e Ele te acolherá, te levantará, te abençoará e tu serás bem-aventurado. Viva em constante comunhão com Deus e também com seus irmãos. Nunca deixe a oração e Deus te acolherá, te levantará, te abençoará e tu serás bem-aventurado. Te acolherá, te levantará, te abençoará e tu serás. Te acolherá, te levantará, te abençoará e tu serás bem-aventurado e tu serás bem-aventurado e tu serás bem-aventurado. Que isso, hein? Boa, essa é boa, hein, cara? Celção. Essa é boa, gente. Agora, eu não sabia que essa música era de autoria tua, não, cara. É mesmo? Celção só tem música de sucesso, cara. Rapaz, eu ouvindo aqui um Best Hist e não sabia o autor aqui do meu lado. Que isso? Me dá esse autógrafo, cara. É isso, cara. Aqui, Caramba. Por falar nisso, Celso, Pode postar no Instagram? Quantas você tem? Quantas músicas, assim, mais ou menos? Uns 30, 40. Não, Celso, tem mais, hein, cara? Tem bastante música. Você já tem até um CD gravado, não tem? A gente gravou um EP, né? Durante um acampamento da nossa igreja, né? Com 6 canções, né, que estão aí no YouTube, né? Aí, ó. E recentemente gravou um DVD. DVD isso. Não, né? É o EP dele, são 6 músicas. São 6 músicas aqui na igreja. E a gente fez o lançamento aqui, né? Tem um link? Tem no YouTube? Tem tá, sim. A gente vai deixar aqui o link. Tá no YouTube aí, né? Tá no YouTube. Canal Palavra e Som? Palavra e Som. Palavra e Som, pessoal. Vai lá, se inscreva no canal que o som é de qualidade, cara. Conheça a galera lá, o pessoal manda muito, hein? Palavra e Som, gente. Tá aí, propagando a palavra através do som. E o som, maravilha, hein, seu som. Aproveitar pra deixar um abraço aí pra galera lá, né? O Dio, o Leandro, Caio. Não, e agora palavra e som, patrocina nós. Ô, Celso, tá precisando. Vamos lá. Essa galera não perde a chance de fazer um jabá, né, velho? Claro. Mexer é a alma do negócio. Aqui não, aqui é Deus. Celso, e, cara,
aprove Deus que ano passado, né, a nossa querida irmã Nayara foi pra glória, né, morar com o nosso Senhor. E, assim, é uma dor que a gente não consegue descrever, né? Perda de um cônjuge, de alguém querido, né, de um parente querido. Eu me lembro, assim, que no dia eu fiquei abaladíssimo, né? Eu tava com a Tuane tomando café, o Marcos mandou mensagem e tal. E assim, Celso, eu sei que você também encontrou forças em Deus para superar essa fase, né? Tão difícil, cara. Compartilha aí com a gente, né? Como lidar com situações assim, às vezes tão drásticas, que para algumas pessoas são até incompreensíveis, né? Como pode alguém que trabalhou tanto para Deus, fez tanto sucesso na vida e de uma forma assim, né? Tão cedo. Inesperada, né? E nessas horas é só Deus mesmo. Conta pra gente como foi que você lidou com essa situação e como você tenta superar isso. Foi um período muito complicado, né? Porque a gente, todo mundo que já se casou sabe como é, né? Você vai evoluindo com uma outra pessoa, né? Você vai passando por situações, vai superando e o seu relacionamento vai amadurecendo. E eu e a Nayara Natana, a gente já tinha 8 anos de casado, né? A gente tinha completado 8 anos de casado dia 14 de julho e ela faleceu dia 14 de agosto, exatamente um mês depois. E a gente já tinha, nesses 8 anos, a gente já tinha, como casal, a gente já tinha alcançado uma maturidade muito legal, né? A gente já tinha passado aquela fase complicada, né, de adaptação, né? E a gente estava vivendo um momento muito bom como casal, né? Os nossos planos estavam alinhados, né? Não vou falar que a gente viveu uma vida totalmente perfeita desde o início, porque para alcançar uma maturidade você tem que chorar algumas noites, você tem que passar alguns momentos complicados. Sim. Mas o fato que esses momentos acabam fazendo com que você goste mais ainda daquela pessoa. Porque a tendência hoje em dia, a galera passa por um momento complicado e separa. Mas quando você passa pelo momento complicado e permanece junto, a relação ela se torna cada vez mais forte. Né? Então, eu e a Nayara, a gente passou por esse momento da incerteza do concurso, de dificuldade de ter pouco dinheiro também, de se estabelecer e tal. E a gente tinha passado muita coisa junto e uma questão muito rápida, né, ela acabou falecendo. E foi um momento muito difícil para mim, porque em um momento eu tinha minha casa, minha esposa, uma expectativa, né, a gente já estava próximo do nosso último passo, que era ter o filho, né, que a gente tinha estabelecido esse passo quando a gente saísse do apartamento que a gente construiu e fosse para nossa casa. Esse era o nosso planejamento. Esse era o planejamento que a gente tinha. A casa já estava com a planta pronta, a gente já tinha um lote, a gente ia começar a construção praticamente um mês seguinte. Então, assim, já estava, né, tava tudo muito certinho, né, na vida da gente ali. E de repente, dentro de 2 dias, assim, a gente até não entende direito. Ela acabou falecendo, pegou uma infecção generalizada, foi muito rápido e eu a perdi. Foi um momento difícil porque de um dia para o outro, no outro dia eu já não tinha mais a minha casa direito, a minha casa já não fazia sentido porque não tinha minha esposa. Eu já estava ali com a minha mãe me dando apoio, me dando suporte, as pessoas tentando me consolar, né? Foi um momento de uma perca muito grande. Você como se tivessem apertado um botão de reset na minha vida, né? Porque até então eu era um marido, né? Daqui a pouco eu era o filho que estava na casa da minha mãe de volta, né? Então eu não estava acostumado com aquilo. Eu pensava que ela ia voltar, que sei lá, tava sonhando que ia acordar e tinha sido só uma brincadeira mas os dias foram se passando e eu vi que aquilo ali era real. E eu estava compartilhando com o Luan antes, aqui no começo, que o que me ajudou foi não fugir da realidade do que aconteceu. Porque assim, a tendência nossa é justamente querer maquiar
achar que a pessoa vai chegar e que a sua vida vai voltar a ser o que era. Então, eu optei não é aceitar a palavra certa, mas encarar de frente aquilo que tinha acontecido. Que eu realmente havia perdido, que foi uma situação que não estava no meu controle, que eu estava sofrendo em virtude daquela perca, mas porque eu não podia fazer nada. E fui passando as etapas desse luto, né? As etapas de negar os fatos que tinham acontecido, de ficar chateado pelo que tinha sido acontecido e de entender que aquela história tinha terminado e que eu deveria continuar, entendeu? De entender que a vida ela é compulsória, você querendo ou não, você vai. Você não fala, eu vou parar de viver agora. Não, se você falar, eu vou parar de viver agora, você continua vivendo. Então, eu entendi isso, e no dia que eu arrumei as coisas que pertenciam a Nayara, né, foi muito complicado para mim, né? Eu encontrei uma caixa, né, assim, uma caixa, que a Nayara era uma pessoa que ela guardava tudo. Então, quando a gente namorava, todos os bilhetes que eu dei para ela, todos os presentes que eu dei para ela, ela colocou em uma caixa. Ela colocou em uma caixa as fotos, os aniversários de casamento, tudo ela guardava ali. Aí eu peguei e comecei a ler, li de uma por uma, e aí eu guardei tudo de volta, coloquei os pertences pessoais dela dentro daquela caixa, eu fechei e guardei. E eu entendi que aquilo teria que ser feito no meu coração também. Aquelas lembranças que eu tinha vivido, tudo que eu tinha passado junto com ela teria que ser guardado em uma caixa e colocar e ser colocado em um local muito especial dentro do meu coração. Não para que seja esquecido, mas são lembranças que estão com muito carinho ali. Eu não posso retomá-las. Então, a tendência da minha vida é prosseguir, mas os dias, os momentos que foram vividos com ela estão guardados com muito carinho e com muita gratidão a Deus por ter vivido esses dias, entendeu? Então, isso me ajudou a encarar as coisas de frente, entender que Deus é soberano, entender que Deus tem os seus motivos e que, por mais que eu tenha argumentos, os meus argumentos nunca vão ser suficientes para poder refutar a vontade de Deus. Né? Então, isso me ajudou. E hoje, já fez mais de um ano, né, que aconteceu. Eu posso dizer que, assim, eu sinto falta, né? A gente sempre vai sentir falta, porque as lembranças estão aí para nos lembrar, mas eu me sinto pronto para seguir em frente e alcançar aquilo que Deus tem para minha vida, né? Alcançar aquilo que Ele tem colocado. Porque outra coisa que eu entendi nesse período, eu sou uma pessoa que observa muito, que eu me observo muito e observo tudo que eu vivo, que as pessoas vivem. Às vezes as pessoas elas ficam paradas no dia de uma tragédia, né? E quando esse pensamento passou pela minha cabeça de ficar parado no dia de uma tragédia, eu falei, eu não posso viver isso. Eu não posso ficar parado no dia 14 de agosto de 2020. Porque nós já estamos, né, hoje é dia 6 de setembro de 2021. Eu não posso ficar parado. Porque às vezes o que acontece é que a pessoa ela fica parada naquele dia. Né? Eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer. A gente vai sofrer muito, a gente vai sofrer pra caramba. A gente vai sofrer muito, muito, muito mesmo. Mas a gente não pode ficar parado lá. A gente tem que encarar que aquilo aconteceu, que a gente não pode mudar, né? Que foi uma pessoa que a gente amou bastante, que viveu bastante coisa, mas que aquele tempo se encerrou, né? E eu não poderia ficar parado lá. E outra coisa também, antes da Nayara falecer, eu conheci um pastor, agora não estou lembrado do nome dele, e a gente começou a conversar, e a gente teve uma conversa sobre essa questão
da vida após a morte, né? E ele falando que a gente vai quem for salvo, a gente vai se reencontrar, não como marido e mulher e tal, mas como pessoas, né, que vão estar ali desfrutando daquilo que Cristo preparou para nós. E isso me conforta, saber que em algum dia a gente vai se reencontrar novamente em uma outra situação, onde não vai existir a dor, onde não vai existir o luto, onde a gente vai estar desfrutando daquilo que Cristo, não na perspectiva de marido e mulher, mas na perspectiva de servo de Cristo, de cristãos que vão desfrutar a realidade de um céu que foi preparado. Então, isso também é uma verdade que te conforta, né? Me conforta. Entendeu? Então, assim, eu não me apego na perca, eu perdi, entende? Hoje eu não porque eu perdi, eu fui lesado, prejudicado, né? Eu considero que eu estou vivendo aquilo que Deus permitiu que eu vivesse. Se Ele permitiu, Ele está me dando condições para me passar e seguir em frente. Bacana, Celso. Glória a Deus, cara. Realmente é um aspecto que a gente só encontra forças em Deus mesmo, né? Não tem como. A gente descansa, né, na esperança eterna, a gente sabe que vai encontrar, mas aqui na terra a gente sente a falta, a saudade, a tristeza, e só Deus mesmo para nos abençoar. Ô Celso, e aí, cara, eu sei também que o pastor Denilson, seu pastor lá, ele é um cara muito amigo, né? Muito gente boa. E com certeza ele deve ter dado um apoio bacana para você nesse momento. E eu queria que você compartilhasse qual foi o papel da sua igreja, do pastor Denilson, dos seus amigos, nessa recuperação, nessa mudança, né? Foi muito essencial, né? Eu, nesse processo, eu me senti, nesse aspecto, privilegiado, porque a igreja, ela me abraçou de uma maneira muito intensa, né? Eu fui muito ajudado, né, pela minha família, posso colocar primeiramente, meus irmãos e minha mãe, me deram total suporte, né? A nossa família é muito importante, ter um bom relacionamento com a família e a igreja, né? Que nas datas que eles sabiam que seriam mais complicados, né, de suportar, de passar, eles fizeram questão de estar junto comigo, que bênção, de me abraçar, de estar junto, de estar junto e sofrer juntamente comigo, chorar com quem está chorando, né? Quantas e quantas vezes a gente não se reunia e a gente chorava junto, né? Chorava. Assim, a Nayara era uma pessoa muito querida por todos, né? Uma pessoa muito querida por todos. Então, assim, mesmo que eu não poderia dizer que aquela dor também era só minha, apesar de eu viver com ela mais, porque assim, as pessoas choravam, né? Choravam. E a gente viu o quanto ela era querida, que no dia do sepultamento, né, não tinha só a IBEX lá, tinha IBRF, Peso, tinha pessoal de Águas Lindas, era muita gente, cara. Muita gente. Pessoal da faculdade. Pessoal da faculdade. Tinha um pessoal do outro trabalho que ela tinha trabalhado anteriormente também. Pra você ver o quanto que ela era querida mesmo. E olha que também foi num momento bem complicado, né? Da que pandemia. Foi no começo da pandemia, não sabia como aquelas incertezas, tudo, isolamento social, aquela coisa toda. E foi pessoas em peso lá no cemitério. É verdade, cara. Você vê assim que nem... Sim. Foi um momento muito complicado, mas assim, com relação à ajuda do pastor, igual o pastor Denilson, ele sofreu muito. Porque eles eram muito amigos também. Né? Então até para ele também foi um pouco complicado, porque a Nayara era muito próxima. A gente era muito próximo, porque a gente estava nessa caminhada com ele, né, praticamente quando assumiu o ministério. Né? Então, desde assim, o início, cara. Então, assim, nós fomos os primeiros que chegaram para somar juntamente com ele. Então, a gente vivia muito na casa do outro. Né? A gente vivia muito na casa do outro. Então, assim, era um ciclo de amigos muito perto. Então, posso dizer que o pastor também sofreu muito. Sofreu muito. E para ele também a questão de consolar também se tornou bastante complicado também. Porque ele também tinha que ser consolado. Tinha que ser consolado. E no fundo, até assim, lá
todo mundo tem seus amigos mais próximos, né? Sim. E no nosso ciclo de amizade mais próximo foi muito, muito complicado. Até hoje tem algumas pessoas que choram, né? A gente tinha dois cachorrinhos, né? E tal, as pessoas veem, né? A Bruna, que era cachorrinha, que a Nayara tinha mais tempo, todo mundo conhece, Sim, a gente chora quando vê ela, né? Porque lembra, traz um tempo. Mas o importante é reconhecer que a gente precisa estar junto, né? Eu sempre digo, eu não precisei passar por terapia, porque eu sempre tive essa ideia, assim, eu me considero que a minha mente ela sofreu mais de forma lúcida. Ela sofreu de forma lúcida, né? Eu sofri, mas eu entendia, eu entendia, né, o que estava acontecendo, mas eu achava, né, questão do sofrimento. Eu não julguei necessário passar por uma terapia e eu passei por esse processo, mas tem pessoas que não conseguem, né? E se você de repente que nos vê aqui passar por um momento como esse e você talvez não conseguir encarar dessa maneira, talvez seria interessante procurar, né, alguém, um auxílio profissional para, né, para poder ajudar nesse momento que é muito complicado. É muito complicado. É só Deus mesmo, Deus para poder nos levar, nos levar e nos ajudar a passar por esse momento. Não é todo mundo que consegue encarar. Eu falo assim, né? Parece, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, até um pouco de frieza e tal, mas eu não considero uma questão de frieza, né? Eu sempre fui acostumado a enxergar as coisas da maneira como elas são. Então, isso eu levo para todos os lados. Então, esse sou eu, né? Não é que eu não ame, que eu não goste, ou que eu não sofra. Pelo contrário, a gente sofre, acredito. Não posso dizer que sofre mais ou menos, que a gente não pode medir o sofrimento de quem é mais ou menos emotivo, né? Mas o fato é que todos nós sofremos. E se você sofre de uma maneira que não consegue encarar com lucidez, então tem que pedir ajuda, não tem que encarar sozinho. Não tem que encarar sozinho. Mesmo porque eu também não encarei sozinho. Posso não ter passado por um profissional, mas muita gente me abraçou, muita gente trouxe uma palavra de consolo, muita gente esteve só perto, né? E uma coisa que é importante. Pode falar. Uma coisa que é importante, quando você vê alguém passar por uma situação de luto, nem sempre queira falar alguma coisa. Às vezes só tá perto é o suficiente. É isso que eu ia falar, é só tá com o ombro ali disposto a acolher. Você não precisa falar, porque é uma situação que a gente sabe que a pessoa já foi perdida. Então, às vezes a pessoa fala, não, foi melhor, porque Deus sabe se a pessoa ia desviar e tal. Entendeu? Cara, foi a vontade de Deus. A gente não pode dizer que a pessoa ia desviar, ou que a pessoa ia fazer isso, ou que Deus levou porque a pessoa tinha planos e tal. Então, assim, às vezes é melhor não falar nada. Até porque também, quando é um momento complicado, você passar por uma perca de familiar, de cônjuge, e às vezes a pessoa ela chega naquela boa intenção de tipo consolar tudo, só que acaba falando coisas que no primeiro momento são com o sentido de dar aquele consolo, só que, igual você falou, são palavras bem intencionadas, são palavras bem intencionadas, mas não se encaixam naquele momento. No momento certo. Igual, por exemplo, você tá lá passando por um momento complicado, a pergunta, como foi? Né? Então, você, geralmente quando falece alguém, a gente tem aquela curiosidade, né, para saber como é que aconteceu. Mas a gente realmente, quando acontece, as pessoas mesmo já compartilham, precisam falar. Mas tem gente que pergunta como é que foi. E quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, com as melhores das intenções, se a pessoa que sofreu essa situação, passou por esse turbulhão de emoções, ela não tiver lidado muito bem, então não está lidando muito bem, quando chega uma pergunta dessa, a pessoa, ela literalmente ela revive
aquele momento, aquelas emoções que você estava até começando a aceitar, tudo. Isso vem à tona de novo e acaba te deixando mais transtornado, acaba piorando a situação. Então, acho que é interessante isso que o Celso falou, que tem um momento para tudo. Tem um momento aquele que você não vai falar nada, você vai chorar. Vai chorar junto, vai abraçar. E também vai ter um momento que você vai chegar lá com aquela palavra amiga, aquela palavra de mansidão, aquela palavra de perseverança. Sim. Mas respeitar os momentos. Né? Tem que respeitar os momentos. Eu passei por isso, né? Eu tô falando assim, foram situações. Eu lembro que quando o caixão tava descendo, a sepultura, teve uma pessoa que chegou pra mim e falou assim: caramba, isso é mesmo, velho. Como é que foi que aconteceu? Que isso, né? A gente ali querendo prestar a nossa última homenagem, né? Um momento que é mais doloroso. Velho. Às vezes... Então, assim, é um momento complicado. Se você vê alguém passando, né? Não é o muito, né? Às vezes é o abraço que consola, é o estar perto, né? Não é medir os níveis de sofrimento das pessoas. Aquele ali tá chorando mais, tá sofrendo mais. Ele tá chorando menos, aquele não tá chorando. Entendi. Não tá nem, verdade, então, tá nem ligando. Não tá nem ligando. Aí, ó, tá vendo? Eu nem gostava. Né? Então, assim, são coisas, né, igual eu falo, sou uma pessoa muito observadora. Então, assim, eu passo pelas situações e depois eu fico pensando como aconteceu e esses detalhes são importantes. Se você for consolar alguém, observe, né, até uma dica, né? Porque o fato é que a pessoa foi e não volta mais. E falar qualquer besteira pode fazer a gente reviver tudo de novo. Né? Fazer chorar, pode fazer ficar com raiva, botar raiva em você que tá falando, né? Pode jogar raiva para Deus também, né? Jogar raiva para Deus. Mas, enfim, não fique só, procure ajuda e procure encarar situações de frente. Sim, Celso. Celso, para encerrar essa parte da nossa entrevista, vamos de uma música? Vamos uma música que a gente cantava aqui e canta até hoje. Eu gosto que canta. Pode ser, aquela música do Kleber Lucas. Eu não posso deixar de ser. Tá, sim, vamos, pode ser. Esse daí Fazam? É só, né? Só? Você que sabe. Só. Cara, quando é bom, canta até em si, né? Pra quem não entende, eles estavam falando do tom da música, tá bom? Só os homens. Só. Deus, eu ouço a tua voz, chamando por meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta.
te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Isso aí, Celção. Show de bola. Bom demais, cara. Cara, já batemos aqui mais de 1h30, né? E vamos ter que encerrar nosso bate-papo aqui, Celção. Mas em outras oportunidades a gente te convida de novo aí pra conversar sobre música, que a gente, vários assuntos aqui que a gente não abordou, porque o tempo foi cruel conosco hoje aqui, né, velho? Mas futuramente a gente vem e fala sobre música, o cenário da música gospel, que a gente não abordou, como faz pra ser um bom compositor, muita coisa, cara. De uma lista aqui, a gente não abordou quase nada, cara. Cara, mas foi um bate-papo assim sensacional. Creio que muitas pessoas aí foram edificadas pelo seu testemunho, né? Pela sua história, pela sua dedicação na igreja, né? Por como Deus te abençoou nos momentos difíceis. Deus sempre esteve ali te acolhendo. Com certeza os irmãos foram muito abençoados. Molandim, suas palavras finais aí, ou sua última pergunta aí rapidinha pro nosso querido irmão Celso. Não, só tenho a agradecer mesmo. Como eu disse no início aqui, eu mais ia observar o Celso do que meio que perguntar alguma coisa, porque a vida dele abençoa muitas vidas e é muito legal ter o Celso como amigo. É isso aí, então, cara. Queria te agradecer aí, Celso. E não percam, Celção parte 2. Parte 2, em breve. Obrigado, cara, por participar. Bruno Costa, suas últimas palavras, considerações, a sua última pergunta aí pro nosso irmão Celso. Não, que isso. Agradecer ele ter aceito esse convite. E, cara, a sua vida, por mais simples que ela possa parecer, ou tudo que você fez, pode ter certeza que é onde você botou a mão, onde você plantou a palma dos seus pés, Deus abençoou, continua abençoando não somente você, mas todos aqueles que estão ao seu redor, porque, cara, esse seu testemunho de vida, essas palavras de sabedoria que você trouxe aqui pra gente, pode ter certeza que não foram palavras vazias. Elas ensinam a gente a lidar com problemas, não são problemas simples, fáceis. Triviais, né? São problemas seríssimos, assim, que a gente nunca espera passar, mas quem passa e ouve uma palavra abençoada como a sua, cara, tem tudo, assim, pra crescer muito na vida. Então, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, que você reservou um tempinho para estar aqui com a gente. E esperamos aqui o seu retorno para a parte 2, parte 3. Discípulos Cast. É isso aí, Celso. Celso, suas considerações finais, suas últimas palavras aí neste episódio, né? Que teremos próximos aí com o Celso. Eu só tenho a agradecer, né, por esse momento, né, de compartilhar, né, de estar junto, né, de compartilhar um pouco dessas histórias aí, né. A idade vai chegando, a experiência, né, a gente começa a ter bastante história, vou poder falar, mas que essas experiências que eu vivi possa de alguma maneira, né, ajudar nos momentos de dúvidas, e até mesmo na trajetória como cristão, né? De saber que é possível de você lidar com diversas coisas, né, que aparecem, né, com diversos cenários e seguir em frente. Né? Glória a Deus. Gratidão. Isso aí. Celso, muito obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Realmente foi enriquecedor suas palavras, né, seus conselhos, sua experiência de vida. Que Deus continue te abençoando, né? Celso aí foi padrinho do meu casamento, ele e a irmã Nayara, tem um carinho muito grande, né? E sempre quando eu andei com o Celso, pude ver que ele é uma pessoa muito querida e que não Bruno falou, cara, onde ele coloca a mão é abençoado, né? O ministério prospera, os
os discípulos vão se achegando a ele, vão aprendendo. É como se fosse um imã. Onde ele está, as pessoas vão se circundando ali e as coisas estão acontecendo. Até eu que cheguei depois fui atingido, cara. Pois cara. Não, é sério mesmo. Cara, Sua então, vida é bênção, Celso. A gente realmente louva a Deus, né? Agradece a Deus por ter esse momento aqui, né? E por até hoje a nossa igreja ter reflexo do trabalho que você fez, né? Foi realmente uma graça de Deus poder usufruir disso tudo. Esperamos você aqui nos próximos episódios também, né? Se Deus quiser. Vamos marcar na gente, já vamos reservar ali umas datas. Isso aí. Já vamos ali, né? Para você que nos escuta aí, muito obrigado. Espero que você tenha sido abençoado por esse episódio aqui do Discípulos Cast. Compartilhe com seus amigos, envie para os seus familiares, né? Certamente muitas pessoas serão abençoadas, beleza? Deixa o like aí no nosso vídeo. Escreve um comentário também, né? Para dar uma engajada aí, né, publicitária. Para dizer que pro YouTube que o esse conteúdo vídeo vale a pena, vale, né? E vale a pena de verdade. Vale a pena, com certeza. Por isso que a gente vai trazer de volta. É isso aí. Beleza? Para finalizar aqui, Lanzão, mais uma palhinha aí pra fechar com chave de ouro. Tá, antes da palha, vamos divulgar também o Palavra e Som, né? Sim, com certeza. Vai tá no YouTube, vai estar o link, vai estar o link aí no Instagram. Tem Instagram, né, Celso? Instagram também. Instagram, YouTube aí, nas principais plataformas aí de som, Palavra e Som. Hit do Brasil. YouTube Music, Spotify. Isso aí, cara. É sério, Celso? Olha, cara. Pronto, Tá vendo? Já coloca todos os links aqui. É isso aí, coloca tudo certinho aí. Já é. Vamos então encerrar com uma música aí, Celso? Qualquer um que você quiser. Escolhe aí, cara. Celso. Vamos pegar uma música. Vamos pegar. Gente, agora fugiu as músicas da cabeça. Cara, eu lembro de uma que vocês cantavam muito também do Cabelucas, aquela. Ô, Celso, a sua amnésia veio pra mim. É contagiante. É aquela Te Agradeço Deus, que vocês cantavam muito também. Essa é Fá, né? Essa é Fá. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro e não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Eu só insisti. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
Salve, show de bola. Obrigado. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. Até a próxima. Pessoal, obrigado. Tchau. Isso aí. Valeu, gente.